Oi, gente. Hoje eu vou apresentar mais um capítulo do podcast de esportes com o tema de handball. O handball, handebol, como era chamado antigamente, é um esporte coletivo que envolve passes de bola com as mãos, praticado entre duas equipes. O nome dessa modalidade esportiva é proveniente da língua inglesa, visto que hand significa mão. A bola de handball é feita de couro. Para a equipe masculina, ela possui um diâmetro maior. O handball foi criado em 1919 pelo atleta e professor de educação física alemão Karl Schlichten. Gente, não sei se é assim que pronuncia o nome desse moço, mas é assim que saiu. Nesse ano, ele e outros parceiros de trabalho reformularam um esporte para os deficientes visuais, chamado de Torball. A parte histórica do handball. Desde sua criação, o handball tal qual o conhecemos hoje sofreu algumas modificações. O local de jogo, por exemplo, antes era ao ar livre, em gramados. O espaço era menor. Agora, o esporte é executado em quadras fechadas de 40 por 20 metros. Além disso, no início, o handball era um jogo exclusivo para mulheres. Mais tarde, com a sua inclusão nos esportes olímpicos, ele passou a ser jogado por ambos os sexos. Como foi criado por um alemão, ele começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial. No entanto, não demorou muito para que ele se difundisse pela Europa e ainda para outras partes do mundo. Outro fator é que diferencia de sua origem é pelo número de jogadores. Quando foi criado, ele continha um total de 22 jogadores, ou seja, 11 em cada equipe. Hoje o número foi reduzido para 14 no total, 7 jogadores em cada equipe. No final dos anos 30, o handball passou a ser um esporte oficial, Jogos Olímpicos de Berlim. Nesse momento, o jogo, que ainda era disputado por duas equipes de 11 jogadores cada, com as novas mudanças, jogadores e espaço, ele passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos a partir de 1972. Além disso, o esporte se espalhou pelo mundo, atuando e encontrando diversas competições que ocorrem a nível nacional e internacional. Merece destaque no Campeonato Mundial de Handball, nas categorias feminina e masculina. Em 1999 foi fundada a Federação Internacional de Handball, com sede na Basileia, Suíça. Esse órgão é responsável pelos esportes a nível mundial. Nos dias de hoje, o handball é praticado em mais de 180 países do mundo. Handball no Brasil. No Brasil, o handball passou a ser reconhecido a partir dos anos 30. Em 1940 foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handball. Esse momento foi um importante passo para a consolidação do esporte no país. Em 79 foi fundada a Confederação Brasileira de Handball, CBHB, com sede na cidade de Aracaju, Sergipe. Esse órgão é responsável pelos eventos de handball que ocorrem no país. Atualmente, diversos estados possuem equipes de handball com destaques para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Mesmo que o handball tenha certa representatividade no país, esse esporte ainda é o menos praticado em relação ao futebol, vôlei, basquete e entre outros. Handball feminino. Nos Jogos Pan-Americanos de 1999, que levou lugar no Canadá, a seleção feminina conquistou a medalha de ouro. Com isso, a equipe foi classificada para os Jogos Olímpicos de Sydney, Austrália, no ano de 2000. Em 2013, ocorreu na Sérvia o Campeonato Feminino Mundial de Handball. Novamente, a seleção brasileira foi campeã. Agora, mudando um pouco de tópicos e entrando nos fundamentos do handball. Os principais fundamentos do handball. Dividido em dois tempos de 30 minutos cada, possui um intervalo de 10 minutos entre cada etapa. Existem 2 árbitros e um cronometrista. O jogo envolve dribles, não sei se a palavra está certa também, mas é o que sai, passes e recepção de bola entre os jogadores. O arremesso é uma técnica muito utilizada para fazer gols. A maneira de segurar a bola no jogo é chamada de empunhadura.
regras do handebol. O objetivo do handebol é fazer gols, portanto, ganha a equipe que fizer mais gols. Para isso, a habilidade e a rapidez dos jogadores favorecem o resultado final. Quando a bola está na mão do jogador, ele pode até dar 3 passos até arremessá-la para o outro. Isso também vale para o tempo, ou seja, cada jogador pode permanecer com ela nas mãos durante 3 segundos. Isso faz com que o handebol seja um jogo bem dinâmico. Faltas. As faltas são cometidas quando há toque de bola com os pés ou outras partes do corpo. Também é considerado falta se um jogador tenta arrancar a bola das mãos dos outros. Além disso, dependendo da gravidade da agressão entre os jogadores, ocorre falta. Assim, empurrões, chutes, cotoveladas são considerados faltas, como no futebol a cartão amarelo, vermelho dado pelo árbitro. Cartão amarelo. O cartão amarelo serve como uma advertência ao jogador que cometeu alguma falta. No total, ele não pode receber mais de 3 cartões amarelos durante o jogo. Se isso acontecer, ele é desclassificado. Em resumo, 3 amarelos equivalem a 1 vermelho. No segundo cartão amarelo, o jogador sai de quadra por 2 minutos de jogo. Cartão vermelho. O cartão vermelho é dado pelo árbitro quando o jogador comete uma falta mais grave. Por recebê-lo, ele está fora de jogo e a equipe fica com um jogador a menos durante 2 minutos. Passado esse tempo, outro jogador pode entrar na quadra. O cartão vermelho indica, portanto, a expulsão do jogador. Quadra. A quadra de handebol possui 40 por 20 metros de cada lado. Então, os respectivos gols que medem 2 por 3 metros, o piso é geralmente de madeira envernizada ou ainda emborrachado. Jogadores. O handebol apresenta 2 equipes de 7 jogadores cada. Desses 7, um deles será o goleiro do time. Interessante notar que ele é o único jogador em que pode encostar os pés na bola, sem que seja considerado falta. Uma curiosidade e para fechamento do podcast, desse capítulo do podcast além do handebol de salão, a prática na praia começou a se expandir a partir da década de 80. Ainda que seja semelhante, no handebol de praia, o tempo total da partida é de 20 minutos. Portanto, são 2 partidas de 10 minutos cada e um intervalo de 5 minutos. Bom, gente, é isso sobre esse tema. Logo, logo virão mais temas. Então, é isso. Tchau!